Boa noite, aqui é a Clara Tanuri. E vocês, safadinhos, não sabem o que vem por aí. Hoje a gente vai ter um Tudo das Claras diferenciado. Nós vamos entender um pouco mais sobre o mundinho BDSM. Nós vamos entender, porque eu também não sei nada do assunto. Mas eu trouxe um convidado muito especial para poder contar pra gente sobre esse tema. Com vocês, Lucas. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Clara. Hoje não é Boa noite, todo mundo. Eu olho pra câmera e falo. Pode olhar para aquela ali. Olá, gente, boa noite. E aí, Lucas, conta um pouquinho pra galera quem é você, assim, um breve... Uma breve bio. Exatamente. Ah, Seu nome, seu bairro, seu sim, vamos lá, signo. vamos pra definição. Já que a gente tá falando de BDSM, então eu me defino como um boneco de borracha pra ser usado. Oh, querida, começou assim. Boneca de borracha pra ser usada. Sim, mas assim, Elabora. já que o contexto... A gente tá falando dessa questão do BDSM, a minha predileção sempre foi pelo látex. Então, por isso que eu falei sobre essa questão do boneco de borracha. Então, sempre foi algo que me trouxe muito tesão, de forma bem sucinta, né? Então, eu sempre fui muito atraído por essa questão, pelo brilho do látex, pelo barulho do látex. E depois, quando eu tive acesso ao látex, eu percebi que a sensação com ele é indescritível, assim. Ele, querendo ou não, aumenta, pelo menos comigo, aumenta a sensibilidade. Então é algo que, mesmo que eu não esteja usando no corpo inteiro, só no rosto, eu consigo ter sensações que, se minha pele tivesse descoberta, eu não teria. Principalmente com o próprio suor escorrendo no meu rosto. Eu já consigo ter algumas sensações, assim, principalmente de tesão. E eu lembro de uma festa que eu fiquei 12 horas usando uma máscara de látex. Então, Que cobre tudo? cobre o rosto todo. 12 horas. 12 horas. E todas as sensações, assim, principalmente na região do meu rosto, elas foram intensificadas. Então, foi uma coisa que eu descobri ao longo do tempo pelo acesso ao látex e que antes eu não sabia. Eu era atraído só pelo visual. E que, de certa forma, eu acho que ele é um dos primeiros... Como é que eu posso dizer? Dos maiores de estímulos para o fetiche é o visual. Então, acho que começa pelo visual o fetiche, né? Onde a gente projeta as nossas... Principalmente o nosso erotismo. Mas calma. 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 Eu tô atropelando, acho que eu tô atropelando as coisas. Você nem começou a me perguntar. Fala sua bio primeiro, tipo assim, pra dar uma humanizada no rolê. Porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso como uma coisa que é normal, assim. Várias pessoas gostam dessa prática do BDSM, algumas pessoas gostam e nem sabem. E eu quero trazer aqui quem é você, pessoa, antes de praticante. É engraçado, você tocou num ponto que é interessante, porque assim, as pessoas que eu já conversei sobre esse assunto, porque vamos exatamente para o lado do humanizado. Eu não consigo desvincular os meus fetiches da minha vida real, vamos colocar assim. Não é algo que eu escondo em 4 paredes, mas isso é uma coisa particular. E o BDSM, de certa forma, ele é uma coisa muito singular e particular. Ele não foi feito para seguir uma regra. Óbvio que existem regras no BDSM que envolvem segurança, envolvem a permissão, envolvem a sua capacidade cognitiva, né? Susceptação para praticar determinadas coisas que normalmente exigem um pouco mais de segurança. Mas o que eu queria dizer é que o BDSM, ou as práticas, ou o fetichismo, é muito particular, onde cada um tem o seu jeito de praticar, a sua forma de praticar, o que traz como estímulo, porque em alguns momentos eu percebi que existia uma certa ditadura do spanking. Então, se você não gostava de spanking em BDSM, você não era praticante de BDSM. E as coisas não funcionam assim. Nem todo mundo gosta de coxinha, nem todo mundo gosta de quibe.
Então, eu acho que as coisas precisam serem adequadas quando você vai praticar BDSM. E isso levando em consideração um relacionamento. É onde se tem duas pessoas ou mais de duas pessoas, isso precisa ser muito bem acordado, porque nem todo mundo gosta da mesma prática. Nem toda prática estimula as pessoas da mesma forma que em outras. Então, acho que isso é muito interessante, essa questão. E voltando para esse lance da humanização, eu não acho que o BDSM, ou as práticas, ou o fetichismo, ele se limita a, vamos colocar assim, a uma subcultura. Só pessoas participantes de uma subcultura que têm essas necessidades, possuem esses estímulos. Acho que todas as pessoas, o ser humano de forma geral, ele é movido por estímulos. Então eu acho que isso é uma coisa que é geral, é comum. Então todo mundo tem uma necessidade por um estímulo. Já que a gente está falando de sexo, todo mundo tem um estímulo, algo que vai ser mais... Acender. Isso, exato. Fazer a coisa acontecer. Fazer a coisa acontecer. O algo mais. Então eu não acho que isso se restringe a um subgrupo, ou uma subcultura, ou a só pessoas que se vestem de látex, ou a só pessoas que usam couro. Apesar de que existem denominações, né? Então, normalmente, pessoas que não praticam o BDSM são categorizadas por baunilha. É uma pessoa que não se interessa pelas... Vamos colocar assim em pratos limpos, pelas bizarrices do BDSM. Porque eu acho que o BDSM, assim, de certa forma, o mundo do BDSM é um poço sem fundo. A nossa cabeça é um poço sem fundo. E eu acho que dá pra gente fazer várias associações com os estímulos, as nossas necessidades, a nossa cabeça, o psíquico, né? Então eu creio que tudo relacionado ao BDSM está diretamente relacionado ao nosso psíquico, que a gente gosta, o que a gente projeta em outra pessoa, né? Ou sozinho. E aí, sozinho, o que você projeta? Sim, falando de mim, voltando a falar de mim, a minha história com o BDSM, ela começou sozinho. Então, foi uma coisa muito singular, onde eu praticava comigo. E, através disso, eu consegui entender muito sobre limite. Tanto do meu limite, do que eu considero como limite para mim, como de um limite para uma outra pessoa. De certa forma, um pouco de empatia, onde eu ia testando algumas coisas, porque assim, eu acho que a nossa vida sexual, ela vem através de testes. A gente testa uma coisa, testa outra, olha, isso me agrada, isso não me agrada. Então a gente vai se conhecendo, a gente vai conhecendo o nosso corpo através desses testes. E nem tudo eu preciso gostar. Nem tudo eu preciso falar, eu gosto disso, ou para ser aceito, para, sei lá, parecer, vamos colocar assim, entre homens, parecer ser mais viril, ser mais atraente. Ser validado de uma certa forma. Exatamente. Eu não preciso de uma validação através das coisas que eu gosto. Porque, através disso, eu consigo filtrar o que é seguro para mim ou não. E quando eu comecei a fazer as coisas comigo, praticar as coisas, eu tinha em mente exatamente essa questão da segurança. E principalmente do cuidado. Porque se eu fizesse algo comigo e que, de certa forma, me trouxesse algum prejuízo físico, eu teria que saber como lidar com isso. E, posteriormente, quando eu comecei a praticar com outras pessoas, isso já estava mais fresco na minha mente. Porque eu já sabia cuidar em mim, consequentemente, eu saberia cuidar em uma outra pessoa. Que tivesse uma afinidade semelhante à minha. Sei lá, uma vela, vou dar um exemplo de uma vela. O uso de velas no BDSM. Então, assim, eu corro o risco de ter uma queimadura. Então, eu já sabia como cuidar de uma queimadura antes. Então, se eu viesse a praticar isso com uma outra pessoa, eu saberia como cuidar dela depois. E isso é uma coisa muito importante no BDSM. Eu acho que, às vezes, isso fica meio de lado. Porque o momento em si, o ápice, porque não necessariamente o BDSM está relacionado com um intercurso sexual. Não precisa existir penetração em nenhum âmbito.
Porque algumas pessoas chegam ao gozo, às vezes, com Chupando peitinho. chupando peitinho. Pode ser, assim, chupando peitinho, mas vamos colocar assim, bem específico de alguma prática. Te conversando. É porque, assim, é engraçado porque o BDSM ele é muito visto como algo muito sexual. E eu consigo praticar bondage conversando, que nem você falou. A partir do momento em que eu estou instigando uma pessoa, eu estou puxando algum sentido dela, eu estou criando bondage. Então, vamos colocar aí conversas pela internet. Eu não consigo ver a pessoa. Às vezes a pessoa não tem uma foto, eu estou conversando sem ver uma foto. Então, eu estou estimulando a visão. Eu estou instigando, eu estou criando projeções na minha cabeça de um fetiche sobre aquela pessoa. Então, em relatos de pessoas que eu já me envolvi, a minha foto de perfil, ela traz exatamente essa questão, porque sou eu usando uma máscara de látex com uma mordaça. Então, a pessoa não sabe qual que é o meu rosto. Então, isso cria uma projeção na mente dela de tipo assim, como que é essa pessoa? Então, a partir do momento que eu estou desenvolvendo essa projeção, esse interesse, eu já estou fazendo BDSM, eu já estou fazendo o B do bondage, que eu estou limitando o sentido da pessoa e instigando ela a outros sentidos. Então, através de uma conversa, sei lá, da venda, da limitação da respiração, do tato. Então, tipo assim, todo sentido que eu privo, eu crio uma necessidade na pessoa. Eu falo eu crio, mas assim, não necessariamente eu como ordenador. Às vezes a própria circunstância gera isso. Gera essa sensação de curiosidade. E a curiosidade, com certeza, ela faz parte do BDSM. Legal. Interessante. Muita coisa. E me conta, quantos anos você tem? Tenho 35. 35. Me conta um pouco sobre o início da sua vida sexual. Foi junto com essa descoberta ou foi depois? Não, foi depois. O meu início, a minha vida sexual, vamos colocar assim, principalmente visual, é meio polêmica. Porque se for analisar, ela vem de um abuso. Eu tive um tio que me botava para poder assistir filme pornô. Ele me sentava numa poltrona e colocava vários VHS para eu assistir pornografia. Então, assim, eu sempre fui muito hiperestimulado desde muito cedo. Eu me lembro de 3 anos de idade já presenciar pornografia, por esse hábito que ele tinha. E é interessante porque, assim, sempre tem essa questão, porque eu fui o primeiro homem filho da família da minha mãe. Então, existia essa necessidade por parte dos meus tios de botar em mim a virilidade. Eu precisava ser um homem hétero comedor. Então, através da pornografia, eles queriam instigar isso em mim. Mas eu vi tanto filme pornô na minha infância e assim, depois tiveram problemas na minha família por causa disso, porque minha mãe descobriu que meu tio fazia isso comigo. Ah, ela não sabia. Ela não sabia, até então ela não sabia. Gente. Depois foi uma confusão, mas assim, não deixa de ser um abuso, mas nunca houve por parte dele, assim, de toque, de encostar em mim. Era sempre uma necessidade, tipo assim, o único homem da família precisa ser... Assiste e aprende. Tem que ser hétero. E nisso, eu comecei a desenvolver um desinteresse na pornografia. Porque era sempre essa questão, tipo, do homem hétero com a mulher hétero transando e pau no cu, pau na buceta, e sempre isso. E eu tô assim, nossa, começou a ficar muito sem graça, e sem graça, e sem graça, sem graça, sem graça. Até um momento em que eu, tipo assim, me vi num hiato. Apesar de, em alguns momentos, mimetizar isso, mas eu não queria saber mais de pornografia. Aí chegou o mundo da internet para mim. Aí, no momento em que chegou o mundo da internet, eu comecei a pesquisar sobre coisas mais fundas do que isso que eu via. Que é aí que eu comecei a chegar em práticas de BDSM. Porque
não era uma coisa que o meu tio colocava para eu assistir, não era ele que ordenava o que eu ia assistir. Fui eu que comecei a pesquisar sobre outras práticas. E a hora que, assim, você entra no Xvideos, que você digita I, vai aparecer 1 milhão de práticas possíveis, começando com a letra I. Então, tipo assim, foi um infinito de coisas que eu tive acesso. E nisso eu comecei a descobrir sobre o látex, sobre o couro, sobre outras práticas de BDSM, de certa forma. Só que eu não tinha acesso ao que eu via pela internet. Porque isso foi, sei lá, no início dos anos 2000, não existia Mercado Livre, não existia AliExpress, então eu não conseguia comprar essas coisas. Então eu comecei a desenvolver coisas que eram semelhantes. Tipo assim, eu comecei a arrumar paliativo para eu praticar. Então, eu botava saco na minha cabeça para eu poder ficar sem ar, porque era o que eu via nos filmes. Eu já me queimei com ferro quente para saber qual que era a sensação. Então, tudo isso através da masturbação, porque era a forma que eu tinha de associar a prática com o prazer sexual, que era através da masturbação. Então eu comecei através disso, através dos paliativos que eu fui encontrando, de entender o que eu gostava e o que eu não gostava. Igual, por exemplo, essa questão do ferro quente que eu queimei, eu tive uma explosão de adrenalina, mas eu não quis repetir isso depois. Que bom, né? Nossa, e depois, assim, quando eu fiz isso foi um prejuízo, porque eu queimei, deu uma queimadura de 2º grau. Aí foi aí que eu aprendi como lidar com esse tipo de coisa, e assim, isso antes de ser bombeiro. Então eu não tinha nenhuma noção de primeiros socorros. Então foi meio que tudo assim, no teste, no erro, e como que eu vou fazer. Tinha que ir no hospital, e como que eu falava com a médica que eu tinha me queimado. Então assim, eram coisas que eu tinha que, assim, nossa, como que eu vou contornar tudo isso? Como que eu vou falar? Eu já me queimei com ferro, mas não foi por querer. Foi ferro de passar roupa? Ferro de passar roupa. Eu fui passar o meu próprio cabelo. E aí veio no meu ombro, assim, deu uma queimadona, uma bolha. Enfim, são... Só contextualizando, né? Mas aí você não sentiu nada depois disso aí? Foi só... Dor, Só a dor, né? Só a dor. Eu era bem jovenzinha, era mais a ditadura do cabelo liso mesmo, entrando na minha mente. Pretty Não era hurts. nada, era Pretty Pretty Hurts. E... Então você... Nessa época que você começou a desenvolver isso e Sim. conseguir fazer sozinho... Lá pelos meus 13, 14 anos, mais ou menos. era, né? É. Você já tinha transado ou... Já tinha já transado. tinha transado. E assim, é interessante porque eu nunca propus para nenhuma parceira minha práticas de BDSM. Foram, que nem eu falei, sempre pela circunstância delas saberem, porque não é algo que eu escondo. Eu não escondo no meu ambiente de trabalho, mas eu também não fico escancarando. Eu não escondo para os meus amigos, não escondo para minha família. Assim, vamos colocar a minha mãe, que é a pessoa que está mais presente na minha vida. Eu nunca tive nenhum pudor dela saber das minhas práticas ou dos meus interesses sexuais. Mas eu também não ficava expondo para ela, porque eu sempre pensei nisso como, olha, ela é minha mãe, tem coisa que convém eu falar com ela, tem coisa que eu acho que é desnecessário. Mas assim, não é algo que eu tenho vergonha de expor para as pessoas que estão ao meu redor. E da mesma forma com as minhas parceiras. Então sempre foi algo muito sutil, muito tranquilo. Não teve essa questão de tipo assim, você é minha namorada, você vai ter que participar das práticas junto comigo. Então sempre foi algo motivado pela curiosidade. E é interessante porque tira um pouco dessa ditadura do BDSM, de tipo, só pode praticar quem faz parte do mundo BDSM. E, consequentemente, a gente se vê praticando algo do BDSM em relações sexuais mais corriqueiras, que não necessitam de uma preparação, porque se a gente colocar o BDSM mesmo, cru, existe um protocolo onde você conhece uma pessoa que não necessariamente é seu parceiro ou parceira sexual e você estipula as regras de segurança a princípio e é o que eles chamam de sessão.
Então é como se fosse algo que a gente está fazendo aqui agora. Eu sei que você é uma dominadora ou uma submissa, a gente se encontra, conversa e fala, olha, eu gosto disso e disso, disso. Você, eu gosto disso e disso, disso. A gente se encontra, pratica, vai cada um para sua casa e pronto, acabou. Então, assim, seguindo o protocolo do BDSM, funciona assim. Agora, quando eu já estou num relacionamento duradouro com uma pessoa, onde existe bastante erotismo, existe bastante essa questão do romance, acaba tendo uma, como é que eu posso dizer? Uma apropriação das práticas do BDSM para esse ato sexual. Então, um puxão de cabelo, um tapa na bunda, uma cuspida na cara. Então, assim, são coisas que às vezes são do contexto BDSM, mas que não necessariamente precisam acontecer só numa sessão BDSM. Elas podem acontecer de forma natural, sem seguir um protocolo. Então, eu acho que essa é a parte mais interessante do BDSM, quando ele acontece de forma natural, sabe? E eu ouso dizer que pessoas que são consideradas, às vezes, baunilha, praticam muito mais BDSM do que quem fala que é do universo BDSM. Porque cria-se muitas barreiras. Ah, eu só quero conversar com uma pessoa que gosta de fisting, que é enfiar a mão dentro do cu da pessoa ou dentro da buceta. E a pessoa se limita a isso. Tipo assim, eu não vou me relacionar com nenhuma outra pessoa que não faça isso. Limita bastante. Limita demais. Então eu acho que o interessante do BDSM é quando ele, de certa forma, é inserido nesse contexto do casal, de um relacionamento que às vezes está aí há mais tempo, em que as coisas, de certa forma, são até mais seguras. Já tem intimidade para testar as coisas. E eu acho que uma das coisas que eu mais não vou dizer me pegam, mas tipo assim, eu estou mais preocupado ou que me ganha mais quando eu me relaciono de forma sadomasoquista com alguém é a confiança e a admiração. Eu acho que isso não só no universo BDSM, mas na nossa vida, no nosso cotidiano, de certa forma. É muito difícil você estabelecer algum vínculo com alguém que você não admira, que você não sente um mínimo de segurança. Eu acho que pode ser considerado um pilar, sabe, para a boa convivência. E eu acho que ele não deveria ser tão desprezado ou negligenciado nas práticas BDSM, que é o que eu vejo hoje em dia acontecendo. Eu já participei de vários grupos, mas o que me fez sair desses grupos foi exatamente essa questão. Da falta de compromisso com a outra pessoa. Mas no compromisso eu digo com relação à segurança. Porque você está lidando com uma outra pessoa. Não é justo, por mais que as duas estejam ali imbuídas daquele ato, você tem que ter um cuidado com a outra pessoa. Seja você submisso, seja você dominador ou dominadora. Então isso é primordial, no meu ver. Um cuidado, né? Perfeito. O que quer dizer a sigla em si? Sim. Olha, o B é de bondage, que é o que a gente já mais ou menos já apresentou aqui. E esse bondage é qualquer restrição. Seja de movimento, seja de visão, seja de fala, seja de cheiro. Então, tipo assim, a partir do momento em que eu restrinjo um sentido de uma pessoa, eu crio nela a necessidade de fuga em outro sentido. Então isso vai instigando a pessoa, vai trazendo a curiosidade. E esse eu acho que é um dos maiores estímulos que a gente tem, a curiosidade, né? O ditado já é certo, a curiosidade mata o gato. Tipo assim, ele foi até ele descobrir o que ele queria, enfim. Mas, seguindo, o D é de disciplina. Então, a partir do momento em que a gente se dispõe a praticar algo, a gente tem que ter uma certa disciplina, tem que ter um certo
comprometimento com aquilo que eu quero fazer. Vou te dar um exemplo. Eu já presenciei pessoas fazendo a técnica do shibari usando cordas que não eram próprias para aquilo. Então, você não vê uma certa disciplina e nenhum comprometimento com aquela prática. E a disciplina também, ela vem pela questão da relação entre o dominador ou dominadora, submissa e submissa. Então, é aquela intenção de praticar ou aquela dedicação de estar ali em prol da prática. E o SM, ele vem do sadomasoquismo ou do masoquismo, né? Da pessoa que sente prazer em proporcionar dor, ou o contrário, a pessoa que sente prazer em receber a dor. E eu lembrei disso, assim, isso veio na minha cabeça quando você falou da questão do ferro de passar roupa, que você sentiu dor. E essa dor é interessante porque algumas coisas não. Eu posso dividir o BDSM entre fatores psicológicos e fatores químicos. Então, quando eu fico sem respirar, eu libero adrenalina no meu corpo. Então, é aquela sensação de, nossa, eu tô vivo, mas eu tô quase morrendo. E a minha corrente sanguínea cheia de adrenalina, cheia de, tipo assim, de um hormônio que me dá euforia. A mesma coisa quando eu bato em alguém ou quando eu recebo um tapa. O meu corpo ele libera endorfina. Mas se eu erro a mão nesse tapa ou se eu bato demais, eu começo a liberar cortisol no sangue da pessoa. Então a pessoa para de sentir prazer e começa a sentir desconforto. Então eu tenho que estar sempre muito preocupado com o que eu estou proporcionando para outra pessoa. Então por isso que eu não posso estar sob efeito de álcool ou de alguma droga, porque aí eu perco totalmente a minha capacidade de raciocínio. Então a prática já se torna insegura, eu posso exceder e a pessoa também, se a pessoa estiver fora de consciência, ela pode não ver que eu estou excedendo e depois a gente tem um prejuízo que às vezes pode ser irreversível. Depois que eu entrei pro bombeiro, eu comecei a ficar meio medroso com algumas coisas, que antes eu não tinha muito medo. Uma delas é o shibari. Aí eu comecei a conhecer alguns traumas físicos no caso. E em algumas sessões eu vi pessoas usando cordas que não eram apropriadas, marcando pessoas. E o shibari, se ele não for bem feito, você pode cortar a circulação sanguínea do membro da pessoa e a pessoa pode perder aquele membro, ter que amputar aquele membro. Então, assim, são coisas às vezes muito perigosas. E esse perigo para algumas pessoas é instigante. Igual a questão do saco na cabeça, que eu testei isso na minha adolescência e hoje em dia é uma das coisas que eu mais gosto. Esse perigo da falta de ar, ele é uma coisa que me excita demais. Então, assim, o BDSM, ele, da mesma forma que ele pode ser muito tranquilo, ele pode ser muito perigoso. Então, esses dois pontos, eles servem também como um fator de curiosidade, né, instigante. Então, eu acho que é por isso que muitas pessoas aderem às práticas do BDSM justamente como um recurso, um refúgio para poder saciar os nossos desejos mais reprimidos, ou que a gente pensa assim, nossa, eu vou ser talvez taxado como perverso ou como, não sei, bizarro. Então é como se fosse uma escapatória para quem, de certa forma, não tá se sentindo tão à vontade. Não, é mais por uma questão, assim, o que eu quero dizer é mais por uma questão de confiança com o que gosta, não se sente seguro.
Mas por uma questão também de esse lado da vergonha, sabe? De expor isso, de expor uma necessidade que talvez para uma outra pessoa pode parecer muito visceral ou muito escatológico. Eu li um livro uma vez, ele se chama... agora fugiu o nome, gente. Devassos por Natureza. É um livro de psicologia. E esse livro ele aborda as nossas devassidões. E ele coloca exatamente nesses dois pontos. Pontos psicológicos e pontos biológicos. E tem uma parte do livro que ele aborda justamente sobre grupos de BDSM. E o autor, ele fala que a grande vantagem dos grupos de BDSM foram justamente acolher essas pessoas que se sentiam reprimidas pelos seus desejos sexuais. Então, a partir do momento em que elas viam fóruns, participavam de fóruns, participavam de grupos presenciais e que elas se encontravam com outras pessoas e que tinham os mesmos desejos bizarros sexuais, aquela pessoa, tipo assim, respirava e falava assim, opa, eu não sou tão bizarro assim. Existe uma outra pessoa que gosta disso. Então, esse pertencimento através dos grupos, ele foi muito importante. Até mesmo para não deixar com que essa pessoa, sei lá, desenvolvesse um trauma por essa necessidade sexual dela. E é o que às vezes acontece com pessoas que se sentem sujas e chegam até desenvolver um toque por pensar que aquilo que ela está pensando, até por questões religiosas, pela nossa sociedade cristã, que coloca esse fardo no nosso ombro, né? Ah, você está pensando assim, você vai para o inferno, você é sujo. Então, traz um peso para a cabeça da pessoa que não precisa existir. Da pessoa, às vezes, por relatos que eu já li, de pessoas que projetaram uma orgia com santos e tomar 10 banhos por dia porque ela se sentia suja. Então, tipo assim, era algo que gerava um desconforto dela muito intenso a ponto dela precisar tomar banho para ela se limpar daquele pensamento que ela teve. E por tabus, por grilhões que a nossa sociedade coloca, né? Principalmente essa questão religiosa. Total. Nossa, muito interessante. E eu não sabia disso, que, tipo, pra mim, era bem isso. Eu acho que a maioria das pessoas que não conhece e não sabe direito pensa isso, que é tipo, se essa pessoa gosta de BDSM, ela só vai se envolver com quem também gosta. Tanto é que eu chamei a sua parceira pra vir aqui falar de BDSM, ela falou assim, mas eu não sei direito não, é o Lucas que sabe. Eu falei, então tá, vou chamar ele. Porque eu achava que era uma coisa compartilhada, assim. Então achei interessante que seja uma coisa mais que acontece mesmo, que não é tão, tipo, um clubinho. É legal isso porque, assim, você pode, sei lá, sendo bem chucro, cair do cavalo. Quando você pensa que só o seu grupinho segregado de BDSMs, que são, sei lá, perversos o suficiente para poder pensar em algo. E eu já tive experiências que me provaram o contrário, de me relacionar a pessoas que esteticamente não tinham o menor traço de perversão e foram muito mais perversas e criativas sexualmente do que uma pessoa que se julgava BDSM. Então, assim, esse contraponto é muito interessante, porque você pode se surpreender. Às vezes, uma pessoa que esteticamente pode parecer baunilha, ela não vai ser tão baunilha assim. E mesmo que seja baunilha, é interessante que exista essa prática e que exista essa assimilação dos atos que existem no BDSM para você incrementar sua relação com uma pessoa que não é necessariamente do universo do BDSM, sabe? Eu falo isso numa questão de trazer novidade, às vezes, para o relacionamento. De promover estímulos novos. Não necessariamente para fazer parte de um grupo, mas só para você estimular o seu parceiro ou sua parceira. E é o que eu acredito que o sex shop faz.
Ele é como se fosse uma grande casa de BDSM, em que você vai lá e escolhe o que você quer, para você justamente trazer uma novidade, um estímulo novo para o seu relacionamento, que não precisa ser BDSM. E o couro e o látex, ele, tipo assim, faz parte desse universo oficialmente, por quê? É interessante porque a gente pode separar entre fetiche, já que a gente está falando de látex de couro, fetiche e práticas de BDSM. Não necessariamente quem é fetichista pratica BDSM, mas a gente consegue ver muito o universo do fetiche inserido no BDSM. Porque, que nem eu falei, o bondage é uma limitação, às vezes, de um sentido. E o nosso visual é algo muito estimulante, e o fetiche ele vem pelo visual. Então, eu projeto alguma coisa em cima de um visual. Eu projeto algo em cima de um cheiro. Existem pessoas que têm fetiche com cueca suja, com calcinha suja, com meia suja. Sim, já cheiro de tentaram suor. comprar. Pés, que eu acho que é uma das coisas que está mais comum hoje em dia, né? O fetiche pelo pé. Então, são todas projeções criadas pelo fetiche. O fetichismo é isso. São projeções eróticas que a gente cria, ou em uma pessoa ou em um objeto. A palavra fetiche mesmo, ela tem origem de uma prática da magia, onde eu criava um boneco, vestia esse boneco com uma roupa semelhante à da pessoa que eu gostava, aí ou eu fazia uma magia para aquela pessoa gostar de mim, ou eu fazia uma magia para aquela pessoa sofrer alma. Então eu espetava alfinete, ou eu dormia com aquele boneco, ou eu tomava banho com aquele boneco, ou eu tinha alguma relação sexual com aquele boneco. Então a palavra fetiche, ela saiu desse âmbito da magia e foi para o âmbito da psicologia. Então, tipo assim, a palavra fetiche vem de feitiço. Então, a partir do momento em que eu projeto algo em cima de uma roupa, no caso o couro, eu estou criando uma erotização para uma pessoa que usa aquele couro. Então, assim, falando de fetiche, a gente tem vários graus do fetiche. Eu tenho o fetiche onde existe o objeto e a pessoa, até o último grau que é só o objeto. Eu não preciso da pessoa para eu ter projeções eróticas. Então, existem pessoas que transam com sapatos. Existem pessoas que transam com calcinha. Ou até mesmo, tipo assim, cheirando a calcinha e se masturbando, sabe? Então, eu não preciso da pessoa para eu desenvolver aquela projeção. Mas falando de couro e látex, é muito visual para mim e, de certa forma, auditivo. Então, eu gosto muito de vestir couro e escutar o barulho do couro roçando um no outro. Isso, para mim, gera um certo estímulo sexual. O látex, que eu comentei com você, a princípio foi visual e depois ele se tornou sensitivo. Então, assim, eu comecei a sentir, a partir do momento em que eu tive a oportunidade de usar látex, eu comecei a perceber que ele me deixava mais sensível a estímulos de toque. Então, para mim, funciona dessa forma. E já que a gente tocou nesse assunto, eu acho muito interessante essa projeção que a gente cria em cima de roupas, né? Então, a nossa cabeça ela vai para lugares inimagináveis. Então, a partir do momento que a gente começa a desenvolver essa projeção para uniformes, onde esse uniforme ele traz uma certa segurança, ele é sinônimo de segurança, ele é sinônimo de força, ele é sinônimo de poder, ele desperta esse estímulo, né, de eu quero isso para mim, eu quero ser usado por essa pessoa que está vestindo essa roupa. Eu quero que Tem uma essa certa autoridade. eu quero que essa pessoa que está vestindo essa roupa de autoridade me domine. Então você percebe aonde vai essa projeção, aonde a cabeça da pessoa leva ela, aonde esse estímulo gera a excitação. Então eu acho muito interessante quando eu paro para pensar o poder que a roupa tem como fetiche, né? E assim como alguns
homens sentem um fetiche enorme por salto alto. O salto alto, para alguns homens, manifesta exatamente essa sensação de uma mulher poderosa, de uma mulher decidida, que está elevada pelo salto, né? Porque o salto ele gera essa altura, tipo, a mulher fica mais alta, fica mais imponente. Então, existem muitos homens submissos que gostam dessa questão do salto alto, justamente pelo poder que ele imprime, né? Nas mulheres, no caso. Ou quem estiver usando salto, de certa forma. Não vamos colocar isso aí, tipo assim, numa Homem, questão de mulher. gênero, Total. E tem muitas roupas que fazem esse imaginário, roupa de profissões de enfermeira, Exatamente. bombeiro, tudo. Tudo está relacionado a alguma projeção, sabe? Assim, é muito profundo você parar para refletir o que aquilo representa para a pessoa. Porque, que nem eu falei, é muito particular. As práticas são muito particulares. Às vezes, algumas práticas são polemizadas, não sei se existe essa palavra, porque elas vão de encontro com alguns tabus. Mas determinados traumas podem gerar em algumas pessoas necessidades. Então, às vezes a pessoa passou por algum trauma, assim, vamos falar do sequestro. Existem práticas relacionadas ao sequestro, onde a pessoa já foi sequestrada e ela quer reviver isso. Existe um filme de um diretor que chama Cronenberg, e esse filme fala de pessoas que sofreram um acidente automobilístico e elas reproduzem esse acidente automobilístico e transam durante esse acidente, porque elas querem exatamente essa adrenalina do acidente que ela sofreu reproduzida de novo, só que no ato sexual. Então o filme é todo sobre isso, de um grupo de pessoas que sofreram um acidente automobilístico e que se juntam para poder transar durante um acidente. Que viagem. Então, assim, você percebe o tanto que é particular e o tanto que é infinito isso, que são coisas particulares. Óbvio que, assim, já que você se propõe a reproduzir um sequestro ou um acidente, você tem que ter em mente que você corre um risco de morte. Então, aumenta mais ainda a questão da segurança, né? A necessidade pela segurança. Agora você falando assim, eu acho que eu já fiz várias práticas de BDSM. Não sou baunilha, que é chocolate com pimenta. Eu fui numa festa que chama Domina, Sim. que é só para mulheres e pessoas trans aqui em BH. E aí tava tendo umas ativações e a ideia é que ser uma festa que mulheres e pessoas trans se sintam à vontade para poder experimentar isso e tal. E lá tinha coisa da vela. Que eu achei muito gostoso, que me chocou, porque eu achava que tinha uma dor envolvida e eu achei bem tranquilo. Deve ter níveis também de como fazer isso. Mas não queimou nem nada, só um sustinho, assim, de cair na pele e logo endurecer, assim. Eu achei bem interessante. Tinha umas coisinhas assim de... Um chicotinho lá. Um chicotinho. E aí você tinha que passar, era tipo um circuitozinho, assim, de vários estímulos. E você ficava vendada. E era bem legal, achei bem legal, bem interessante. Eu acho que de todas as letras do BDSM, a que disparado pra mim é a mais interessante é justamente o B. Onde você... Porque assim, querendo ou não, você tá cheio de no seu corpo de zonas propícias a estímulos. Então, a partir do momento que você estimula isso, olha a possibilidade de sensações, de prazeres que você pode ter. Então, esses testes, né? Esse conhecimento ou esse autoconhecimento, ele é muito importante justamente por isso. Para você entender todas as partes do seu corpo que estão ali que você nem conhece, que podem te proporcionar prazer. Total. E o B, ele tá assim, é o universo do B. Tudo que você pode fazer ali para poder estimular os seus sentidos são bem-vindos demais. Como você
que você testava isso quando você era apenas um jovenzinho? Além da sacola da cabeça? Sacolas, é complicado, né? Porque assim, você ter irmãos, você ter pais em casa, você poder fugir e fazer isso. Além dessa sensação de fazer algo escondido, eu tinha que procurar ambientes em que eu pudesse ter um pouco de privacidade, né? E assim, isso foi um limitador para mim. É o fato de viver com outras pessoas, da minha família, de certa forma, e que eu tinha que escolher os momentos propícios para isso. Aí sempre tinha aquela coisa de, tipo assim, de no meio de uma prática a mãe bater na porta, tipo assim, Lucas. Corta o clipe, você com a sacola na cabeça. Exatamente. Então, assim, imagina, tipo assim, a correria que era para poder desfazer tudo. Mas eu não. Eu fui convidado para poder falar de BDSM, mas eu não sou o maior praticante. Eu não, tipo assim, tenho um currículo vasto de práticas. Algumas coisas me chamam mais atenção. E desde a minha adolescência, algumas coisas eu já fui muito direcionado. Então, assim, eu sempre fui muito tendencioso, principalmente por essa área da asfixia. Então, por mais que eu visse alguma prática em algum filme, eu estava sempre vendo os vídeos de asfixia. Então, eu não tinha muito interesse por outras coisas. Então, testei muitas coisas, mas fiquei Apegado a algumas poucas, sabe? Saquei. E como que é essa coisa dos papéis? Que tem o dominador e o submisso, mas... E o versátil, tem isso também? Tem. Em questão de termos ou nomenclatura, o versátil ele é conhecido como switcher, ou uma pessoa que fica oscilando, né, entre dominador e submisso. É legal de falar sobre isso porque, assim, não existe dominador se não existe submisso. Se não tem submisso, o dominador ele fica no vazio. Ele vai praticar com quem? Talvez com ele. Mas, normalmente, o dominador, ele precisa de alguém para se submeter. Então, dificilmente ele vai testar algo com ele. A não ser que ele seja um switch de início, de berço. Aí que ele vai ficar oscilando. Mas, para o dominador fazer algo, precisa existir um submisso. E o submisso, ele precisa ver nesse dominador exatamente aqueles pontos que eu comentei. Admiração e confiança. Porque se eu não admiro aquela pessoa que se propõe a me amarrar com uma corda, eu não vou dar abertura para ele fazer algo em mim, no meu corpo. É tão similar quanto quando eu vou, sei lá, flertar com alguém por um aplicativo ou em um bar. Eu preciso ter pelo menos uma chama de confiança daquela pessoa para eu permitir que ela, tipo assim, entre no meu espaço. Que ela converse comigo, que ela exponha o que ela quer. Então, eu gosto de sempre enfatizar essa posição do submisso e do dominador como o submisso como a parte mais importante dessa relação. Porque é o submisso que vira para o dominador e fala assim, olha, eu quero que você faça isso comigo. E se você parar para pensar, o submisso ele é tão dominador quanto o dominador. Porque é ele que chega com o chicote e fala assim, Me me bate. Ele que chega com a coleira e coloca a coleira em mim. Então, assim, o dominador ele é quase que como um catalisador. É ele que vai possibilitar com que aquela prática aconteça. Pela dominação. E assim, óbvio que nem todo mundo é dominador. Muitos se intitulam como dominador ou dominadora. Mas ele nem sabe por que ele quer dominar. E isso é uma outra coisa muito importante. A pessoa, às vezes, quer dominar por motivos fúteis. Já vi muito homem entrando em grupo de BDSM só pelo álibi de poder bater em mulher. Ele estava respaldado pela prática, mas na verdade ele só queria descer o cacete em mulher. Então, assim, ele não sabia, não existia um propósito para aquilo. Ele só queria espancar.
Então, essa questão do dominador, ela precisa... As pessoas envolvidas, vamos colocar assim, com o BDSM, elas precisam estar muito bem resolvidas psicologicamente. Para que não aconteçam... BO mesmo, né? BO. Mortes, Exatamente. problemas. Exatamente, problemas. Total. E assim, tanto o dominador como o submisso, ele precisa estar muito bem resolvido psicologicamente. Porque eu já me vi numa situação onde a pessoa queria apanhar tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que eu cheguei num limite e eu precisei falar com a pessoa e falar assim, olha, a partir de agora, não é seguro para mim. Mas ela queria mais. Queria muito mais do que aquilo. E eu falei com ela assim, olha, essa prática não vai continuar. Não tem como continuar. Eu tô vendo, é nítido no seu rosto que você quer mais. Mas para mim não é seguro. E assim, eu não sei onde a cabeça da pessoa tava no momento em que ela queria isso. Assim, em que ponto que ela queria chegar, que nem você deu o exemplo da vela. Existem níveis, tipo assim, eu tenho desde o spank soft até o spank hard. Assim, da pessoa, sei lá, cortar um dedo fora. Jesus amado. Eu fico evangélica na hora, eu fico misericórdia. Até eu, como um possível dominador no momento, eu precisei parar aquilo. Porque o submisso, ele estava indo além do que eu tinha capacidade de, sei lá, talvez até proporcionar um cuidado para essa pessoa. Nossa, babado, hein? É babado. chocante. É chocante. É chocante, que nem diz meu amigo Igor Stolano. E essa caixa aí, essas coisinhas aí, eu trouxe- mostra pra gente. Eu trouxe algumas os brinquedos coisas aí. que eu gosto. Vamos lá. Eu tô adorando, gente, tô achando isso muito bom. Esse chicote aqui, que é muito Esse aí deixou o meu no chinelo. esse vlog. Eu não gosto de me ater muito a nomes, não, apesar de eu ter falado muitos nomes aqui, mas sei lá, eu acho muito engessado quando, tipo assim, prática tal, waxplay, spunk, apesar de eu ter falado. Eu não sou muito fã das nomenclaturas. É tudo em inglês, né? Vamos lá. Algumas mordaças. Tem o clássico que é a algemada na cama. Isso daí aparece em todos os lugares Até trouxe possíveis. ela aqui, ó. Eu sou muito fã da algema. Sei lá, esse lance do aço, E aperta também, né? assim, do próprio material em si, de uma coisa robusta, isso também me traz uma certeza, não sabe? Isso aqui, que é muito interessante, Que é isso aí? é um estimulador uretral. Uau! Vocês entenderam, né? Pra enfiar no cu isso aqui, gente. Não, né não? No pênis. É na uretra. E tem tosura, isso aí é o mais fino. É chocante, Chocante. chocante. As minhas bolas de aço porque assim, tudo tem que ter controle, né? Então eu costumo segurar essas bolas aqui quando uma outra pessoa tá me asfixiando. Eu normalmente gosto de usar o plástico filme. O plástico filme tem uma tensão muito boa. Se eu precisar furar o plástico filme, eu não tenho nenhuma dificuldade. Então, assim, é um instrumento muito... Você enrola. Isso, Cabeça toda. a pessoa enrola na minha cabeça. E eu fico segurando essas bolas de aço. Então, assim, no momento em que eu possivelmente perder a minha consciência, eu vou soltar essas bolinhas. Então, é o termômetro para a pessoa que está me asfixiando entender que é para ela parar ou, sei lá, furar esse plástico. Que eu posso me asfixiar com pano, com corda. Tem a coisa da palavra também, né? Sim, algumas pessoas usam palavra. Mas igual, por exemplo, se eu tô com uma mordaça, se eu tô com esse plástico, eu não vou conseguir falar a palavra. Então eu tenho que usar de outros meios para aquela pessoa entender. Tem esse cronômetro aqui também que eu gosto de usar, que eu adaptei, né? Isso aqui é para fazer comida. Mas eu gosto desse barulho dele, desse timer. E a hora que ele para,
ele vai emitir Uma tensãozinha, assim, né? Ele vai emitir um... E aí é tipo assim, vamos fazer isso aqui por tantos tempos, é isso? Chega. É, quando acabou. Acabou. Gente, eu ainda tô chocada com esse, sério. Esse é legal. Acho que a prática pra isso aí é sound. Ah, Onde você coloca... Quando você coloca isso aí na orelha. eu nem sabia que dava pra fazer isso, gente. Vem. Faz sentido, no cu ia ser fácil demais. O meu Walkman, eu gosto muito desse Walkman aqui. Assim, eu sou muito fã de coisas analógicas, né? Então, o Walkman teve muito presente na minha infância. E hoje em dia eu fico refletindo sobre o meu lance com VHS. Eu tenho certeza absoluta que o meu tesão por VHS, ele foi simplesmente uma associação que eu fiz na minha infância. E tipo assim, VHS era uma coisa unicamente e exclusivamente sexual. Então, às vezes, quando eu pego numa fita VHS, o meu corpo é estimulado instantaneamente. Porque, querendo eu ou não, esse aplicativo foi instalado na minha cabeça quando eu era criança. Nossa, muito legal, interessante. Esse Walkman eu gosto de usar quando eu tô com a cabeça toda emplastificada e eu tô lá naquele momento sem ar. Aí a pessoa coloca e eu fico escutando música enquanto eu tô sem ar e assim, várias coisas rodando na minha cabeça. E essa questão do barulho, às vezes eu nem coloco uma música, eu deixo só o chiado da rádio sem estar sintonizado em alguma coisa. Chicote, Squats. os chicotes, né? E o látex. Vemos a máscara que eu julgo como o símbolo maior do Prick, que é o Vulgo. meu alter ego, né? Alter ego. BDSM. Do Instagram. Então, assim, é como se a partir do momento que eu colocasse a máscara, eu me liberasse de qualquer identidade. Porque é necessariamente o que eu quero proporcionar para outra pessoa. Uma pessoa sem identidade, para ela não se ater a Questões morais. Exatamente. Você foi cirúrgico. Tipo assim, se Questões liberte, é só um questões boneco. morais. Questões morais. Então, eu acho que fica muito mais fácil quando você não tem a assimilação com uma pessoa, com um ser humano, e é só um boneco de borracha para ser usado. Babado. É o boneco de borracha. Acha? Infelizmente, essa questão do personagem, que eu não vejo muito como personagem, mas como uma materialização do que tá na minha cabeça, minha luva de fisting. Tem uma outra luva também que eu gosto muito, que é a luva de eletricista. Eu lembro muito do filme Clube da Luta, quando o Brad Pitt, Brad Pitt, ele tá transando com a outra personagem e o coadjuvante, ele abre a porta e tá o Brad Pitt todo pelado, só usando uma luva de lavar vasilha. Então, tipo assim, eu não sei exatamente qual que era o fetiche dela com isso ou dele, mas, tipo assim, é uma cena maravilhosa. Então, isso pra mim gera também o mesmo estímulo. Eu gosto muito da textura dessa luva, a forma como, tipo, a minha mão fica dentro dela e como ela se comporta no meu corpo. Estímulos, né? Eu ficando todo sujo de talco. Tem que pôr o talco? O talco, ele é importante pro látex não degradar. E assim, eu acho que, assim como qualquer outro objeto que a gente adquire, né? Seja um equipamento eletrônico, seja uma roupa, a gente precisa ter um certo cuidado. E o látex, ele exige muito isso. Porque é um material que está em contato com o suor o tempo inteiro. E o suor, ele é meio corrosivo. Então é interessante que depois que eu uso o látex, eu lave ele. Tem todo aquele ritual de lavar o látex, de passar o talco, de cuidar mesmo, né? Pra eu ter por mais tempo.
Esse aqui é pra quê? Então, esse vai no cu. Ele especificamente vai no cu. Ah, Mas eu essa posso usar parte ele, mas que eu outros posso usar, eu fazem. posso usar ele na buceta também. E é legal a forma que você pode usar ele, porque assim, ele é um complemento de acessório. Então eu posso amarrar uma corda ou uma tira de couro de certa forma que se a pessoa faz um movimento com o braço para frente, ele tá preso lá no cu ou na buceta, ele ou vai entrar mais ou ele vai entrar menos. Então dependendo de como a pessoa se movimenta, vai refletir em como ele movimenta e estimula a pessoa, né? Seja na próstata ou lá no clitóris ou dentro da vagina mesmo. Gente, é um universo. É o universo. É um poço sem fundo. Muita coisa. Doido. Gostei. E aí, dicas pra quem tá interessado em começar esse bafo aí. Vamos colocar os dois pontos, né? Quando eu conheço alguém e aonde que eu vou comprar. Eu acho que qualquer sex shop, pet shop, Pet shop também. pet shop também. Pode Posso ser, achar né? correiras lá. Sex shop. Mas sobre pessoas, eu acho que o interessante é procurar principalmente grupos em que as pessoas estabeleçam rodas de conversa. Então, através dessa roda de conversa, onde existem mais pessoas, você consegue dar aberturas para quem quer te conhecer. Então, assim, você, querendo ou não, vai ter um pouco mais de segurança de se relacionar com uma pessoa que está se propondo a praticar algo de BDSM com você quando você está no convívio com outros praticantes. Como se fosse uma rede de apoio. Eu acho que esse seria o meu maior conselho. E, em seguida, pesquisar sobre as práticas. Porque a partir do momento em que você começa a pesquisar, igual voltando no exemplo do Shibari, a partir do momento que você pesquisa Shibari, você entende qual é a corda ideal. Se você começa a conversar com uma pessoa que te fala que vai usar a corda X, já é um red flag que você tá vendo. Então, tipo assim, opa, eu sei disso. Então, tipo assim, aquela coisa, né, do conhecimento que te liberta. A partir do momento em que eu começo a pesquisar, que eu começo a entender o que é seguro, o que não é, e uma pessoa me oferece algo que não tem nada a ver com aquilo que eu entendo como seguro, eu já, tiro fora. Então, eu acho que o meu maior conselho seria esse, de pesquisar sobre as práticas, entender a segurança sobre as práticas. Sim. Eu fui mostrar os acessórios aí. Me Essa empolguei corda demais. aqui é do Shibari? Essa corda é do Shibari. Ó, eu É uma corda de achava cânhamo. que tinha que ser mais grossa. Ela pode ser mais grossa. Isso vai depender Né, da pressão que você está disposto a colocar na pessoa. Aham. Porque quanto mais fino, mais pressão dá, né? A superfície de contato diminui, etc. Saquei. Então, assim, para algumas amarrações, porque no Shibari eu posso fazer só uma algema em que eu vou travar as mãos da pessoa, ou eu posso deixar aquela pessoa suspensa. Então, assim, para suspensão, eu já tenho que ter um outro cuidado. Diferente dessa só essa restrição de movimento simples que eu quero proporcionar para a pessoa, só amarrar ela numa cadeira. Já é só um deixar- outro nível, né? Então, assim, isso vai depender do que eu quero proporcionar. O que eu pensei, assim, que eu tirei mais dessa conversa é que é, de certa forma, sair de um roteirinho de como é o sexo, tipo, que às vezes, quando a gente é educado por essa pornografia, é muito isso, esse roteiro. Ah, primeiro tem o beijo, aí depois tem chupar peitinho, aí depois tem chupar buceta, chupar pau, penetração, gozou, acabou. E aí aqui a gente pensa em brincar com sentidos e a coisa pode durar mais. E eu achei muito legal, interessantíssimo. Eu acho que é sobre isso. É sobre estímulos. Sobre estimular. Então, isso pode durar muito tempo e não necessariamente precisa ser através de uma penetração. Eu acho que esse é um dos maiores mitos sobre o BDSM. Que o BDSM é sobre penetração hard, de forma hard. E não. Eu consigo fazer BDSM com conta de banco. Que? Existem pessoas que sentem prazer
de uma outra pessoa controlar a conta bancária dela. Ou pessoas que são extremamente poderosas, que exercem cargos de status elevado e querem ser diminuídas por uma outra pessoa. Tipo assim, quer ser assim. Voltando a essa questão da polêmica. Ser humilhada. Ser humilhado, exato. Voltando a essa questão da polêmica, eu já vi em algumas situações essas pessoas que querem ser humilhadas, aí elas normalmente vestem roupa de camareira ou alguma profissão que é vista como subalterna, sabe? Então, tipo assim, a partir desse momento ele se vê como uma pessoa humilhada. Tipo, eu sou sua serva aqui, faz o que quiser. Exato. Lucas, muito obrigada. A gente poderia conversar muito mais. Foi muito importante você estar aqui, porque eu acho que você trouxe essa parte do que é a prática, mas também de cuidados que são importantes as pessoas terem. E pode se jogar aí, galera, com segurança. Agora que você já tem os primeiros passos do que fazer, do que pode ser feito. E é esse convite para se conhecer mesmo, né? E experimentar outras coisas, outros estímulos. E quando eu era mais novinha, assim, eu peguei uma mulher que ficou chupando meu sovaco e os dedos do pé. E eu achei bizarro. Então, às vezes a gente acha isso bizarro. E aí eu achei bizarro no começo, porque eu tava, tipo assim, eu não esperava que ela ia fazer isso. E aí depois foi gostoso, era uma sensação gostosa. Então, é sobre a gente se abrir para outras sensações e outras práticas. Manda um recadinho pra galera. Assim, de antemão, eu queria te agradecer pelo convite, ter me chamado para poder explanar sobre isso. Assim, eu não... Você gosta disso, né? Então, é bom te ouvir falando, porque dá pra ver que você gosta de falar. O meu intuito, na verdade, quando, tipo assim, eu aceitei o convite, quando você me chamou, não foi de vir dar uma palestra sobre BDSM, foi de desmistificar esse protocolo, essa áurea que existe em cima do BDSM, de, tipo assim, que é algo muito segregado. Só determinadas pessoas podem praticar. E isso é muito, às vezes é muito genuíno, é muito natural. E isso só vai começar a surgir na cabeça da pessoa quando ela começar a entender que o fato dela sentir alguma atração, ser estimulado por algo, não é um problema, não tem que ser visto como um pecado. Então essa que era a minha intenção quando, tipo assim, vem falar de BDSM, vem falar das suas experiências sexuais. Era justamente de trazer esse ponto. Porque até então, acho que isso é até uma coisa interessante, até 2022, se eu não me engano, a perversão era tida como uma patologia psíquica. Então, tipo assim, as pessoas perversas eram pessoas doentes psicológicas, e não. A perversão, ela é uma coisa natural do ser humano. Ela, tipo, tá dentro da nossa cabeça. E cada pessoa desenvolve ela de determinada forma, estimula ela de determinada forma. Então, a perversão não é uma coisa para ser vista com maus olhos, apesar da nossa sociedade colocar isso como uma coisa ruim. Mas às vezes, quando a pessoa luta contra isso, vira um problema bem pior, né? Maior. Então, é algo muito natural quando a gente fala de pessoas que são estimuladas o tempo inteiro, passaram por várias coisas na sua infância, na sua adolescência, ou até na sua vida adulta mesmo. Porque a gente é cercado... Eu estou sempre falando disso, mas é porque a gente é cercado de estímulos. E, querendo ou não, a gente acorda, e eu acho que é isso que faz a gente levantar da cama. São os nossos estímulos. É o que a gente fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Total. Eu quero ir em tal lugar, eu quero ver tal pessoa, eu quero conversar com fulano. São os nossos estímulos. Perfeito. Missão cumprida, tá? Bom. Ô, perversinhos, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual prática você já fez, qual prática você está interessado em experimentar depois dessa breve aula que tivemos. E a gente volta na semana que vem. Obrigada. De nada.
Foi muito legal.